Nós estamos aqui em obra, mexendo aqui na reforma do palco, tiramos aquele carpete que estava ali há muitos anos e vimos que nós tínhamos ali tábuas boas, tábuas corridas, e depois de lixado ficou muito lindo, muito lindo. Amanhã, se Deus quiser, vão começar a sintecar. Eu tive que aprender essa palavra, né? Passar o sinteco ali, e vai ficar muito bonito para a glória do Senhor. Há quem diga que vai arranhar. Eu penso o seguinte, arranhando ou não, o importante é que está sendo feito para a glória do nome do Senhor. E eu louvo a Deus por tudo aquilo que essa igreja tem feito. Irmãos, esta semana podemos abençoar a vida de algumas pessoas, principalmente lá na nossa congregação no Quitandinha, devido à chuva que aconteceu. E ontem eu pude ver o quanto os irmãos aqui amam ajudar, puderam então permitir que algumas pessoas pudessem passar a noite ali na congregação, porque houve risco nas suas residências. E ao passar a noite, esses irmãos tiveram a alegria de ter um colchonete, né, irmão Romualdo? Ter ali alimentação. Então eu agradeço a vida do irmão Romualdo, de toda a liderança, todos os irmãos que se mobilizaram com alegria, irmã Rosane, para abençoar a vida dessa família, que agora pôde voltar para sua casa sem perigo. E Deus então abençoa a nossa igreja para poder abençoar a vida desses irmãos lá na congregação do Quitandinha. Também do Abrigão, nós estamos aqui com bastante pessoas que estão lá, vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus, e nós estamos felizes com os irmãos, porque a ação social colocou um pedido de um fogão, não foi isso? Liquidificador, e olha, parece que acabou de colocar o pedido e apareceu, né? Não apareceu não, foi doado, né? Graça de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Uma igreja que ama ajudar, uma igreja que ama participar. Parabéns aos irmãos. Fico muito feliz de ver tudo que Deus tem feito aqui neste lugar. Ver os adolescentes aqui cantando, né? No próximo final de semana eles vão estar nesse retiro. Eu tenho certeza, irmãos, que vão ser mais uma vez impactados pela palavra de Deus. Eles e elas são adolescentes que abençoam a vida dessa igreja. Como é bonito ver os nossos adolescentes aqui cantando, como foi hoje. Mesmo de uma forma improvisada, né, porque nós estamos com todos os instrumentos aqui, mas eles cantaram com alegria ao Deus da nossa salvação. Eu quero convidar a igreja a abrirem suas Bíblias num texto talvez não muito conhecido, no livro de Zacarias, capítulo 3. Talvez o livro você conheça, o profeta Zacarias. Mas o capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Livro do profeta Zacarias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Fica já quase no final do Antigo Testamento. A palavra do Senhor assim nos ensina. Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás, que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué estava vestido de trajes sujos, e ele estava em pé diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe esses trajes sujos. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti toda a tua iniquidade, e eu te vestirei de trajes festivos. Também disse eu, ponham-lhe sobre a cabeça uma mitra limpa. E puseram-lhe, pois, sobre a cabeça uma mitra limpa, e vestiram-no, e o anjo do Senhor estava ali de pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos, se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Vamos parar por aqui, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Para nós é um privilégio poder estar aqui ouvindo a Tua palavra. Para mim é um privilégio poder falar da Tua palavra. E eu sei, ó Deus, que aqui está uma palavra que o Senhor colocou no meu coração
E eu creio, ó Deus, que a Tua palavra lida e explicada é o Senhor falando à Tua igreja, é o Senhor trazendo o Teu recado para cada um dos Teus filhos aqui nesta noite. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que a glória, a honra, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que nós oramos, aquele que é o Senhor da igreja, a razão da nossa vida, a razão da nossa alegria. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nesta noite chuvosa, fico feliz de ver bastante irmãos, porque normalmente as igrejas, quando tem muita chuva, não tem tido tanta frequência assim. Nós estamos aqui na presença de Deus porque foi Deus quem nos trouxe para este lugar. Nós não viemos para cá porque, vamos ver se eu vou à igreja hoje à noite. Não, foi o Espírito Santo de Deus que colocou no seu coração o desejo de estar aqui para adorar ao Senhor e ouvir a palavra do Senhor. E aqui nós estamos diante de um texto muito forte, muito especial. De todos os textos da palavra de Deus que são especiais, esse aqui é um texto que nos revela algumas lições muito fortes diante da ação de Satanás para com a igreja do Senhor, para com o povo do Senhor. Esse contexto do texto nos revela que o cativeiro babilônico de 70 anos tinha terminado, provavelmente no ano 520 a.C. Há alguns que falam no ano 500, 490, mas no ano 520 provavelmente a data, antes de Cristo, do encerramento do cativeiro babilônico. 70 anos. Só que o povo agora estava em Jerusalém, mas a restauração do povo ainda não havia começado. O povo havia voltado para Jerusalém, mas o povo ainda não havia voltado inteiramente para Deus. Eles estavam fazendo a obra de Deus, mas não da maneira que agradava o Deus da obra. E para quem se lembra, quando um homem chamado Zorobabel retornou do cativeiro, ele levou consigo mais de 4.000 sacerdotes de Deus. Você vai ver esse Neemias 7 até o final de Neemias 7. E diz a Bíblia que eles encontraram esses sacerdotes num estado deplorável. Deplorável, porque Neemias mais tarde, quando ele voltou, ele viu que os sacerdotes estavam no campo cuidando de lavoura. Os sacerdotes de Deus não estavam mais pregando a palavra de Deus. Os sacerdotes tinham desistido de liderar a casa de Deus, desistido de pastorear. A casa de Deus estava largada, ninguém se preocupava mais com ela. As pessoas não iam mais lá para cultuar a Deus, ou seja, a casa do Senhor estava abandonada, porque não traziam mais suas ofertas, não levavam mais os seus dízimos, e por ausência do ensino da palavra de Deus, o povo foi se esquecendo dos valores espirituais. E diz o texto, quando você estuda esse período do pós-exílico, que as pessoas começaram a se casar com outras pessoas diferentes da sua fé, de outros povos. E aqueles que estavam casados no altar de Deus, estavam se divorciando, estavam sujando a aliança feita no casamento perante Deus. E assim, mais uma geração vai se passando, e logo depois, passando cerca de 100 anos, entra o ministério do profeta Malaquias, mais ou menos no ano 420 a 430 a.C. E diz a história que, por incrível que pareça, os sacerdotes continuaram não honrando a Deus. Meus irmãos, esses homens que deveriam ser um exemplo daquilo que Deus estava falando, um exemplo da pregação, da palavra do Senhor, eles estavam vivendo tão longe de Deus, que quando eles iam ao templo oferecer algo, só ofereciam sobras para Deus. Os dízimos que eles ofereciam ao Senhor era só resto. Ofereciam a Deus animais cegos, dilacerados, animais doentes. E isso você vai encontrar em Malaquias capítulo 1, que está num contexto 100 anos depois desse capítulo que eu li com os irmãos de Zacarias capítulo 3. Então, por causa disso, Deus disse que iria retirar as bênçãos dos sacerdotes, as bênçãos do seu povo. E o incrível, irmãos, é que os sacerdotes deixaram de ensinar a lei. E por deixar de ensinar a lei, a palavra de Deus, eles fizeram o povo tropeçar.
mesmo depois de advertidos aqui nesse texto de Zacarias, capítulo 3, 100 anos antes de Malaquias. É por isso que nesse capítulo 3 que nós lemos de Zacarias, Deus deu um alerta aqui para a mudança. Deus sempre nos traz uma palavra de alerta. Deus sempre nos traz uma palavra para mudarmos de comportamento. E é sobre essa advertência de Deus e também as suas promessas de restauração que eu quero estudar com os irmãos nesta hora. Palavras 100 anos antes de Malaquias, palavras em Zacarias capítulo 3. E antes de tudo, nós lemos um texto que alguns acham um pouco estranho ou enigmático, mas nós temos que entender aqui os personagens desse texto. Primeiro, aqui nós temos a figura do líder maior. Zacarias 3, de 1 a 10, vai mostrar a figura do líder maior, é a figura de Deus, o nosso Pai. Essa é a primeira figura que vocês vão ver nesse texto, o Deus Pai Todo-Poderoso. Depois vem a figura, que é a figura do sacerdote Josué. O sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote podia entrar aonde? No Santo dos Santos. Era como se o Santo dos Santos fosse lá no palco, e aí eu, como sumo sacerdote, pegaria todo o motivo de adoração, as ofertas dos irmãos, os animais, os sacrifícios, abrisse aqui e entrasse lá sozinho para falar com Deus. Então naquela época era assim, mas graças a Deus que hoje, pelo sangue de Jesus, eu e você temos livre acesso a Deus. Em Cristo Jesus nós podemos falar diretamente com Deus. Deus está aqui e eu e você podemos falar com o Senhor por meio de Jesus Cristo. E o sumo sacerdote é essa figura que é chamado Josué, mas não é Josué o sucessor de Moisés. Esse aqui já é um sacerdote do pós-exílio, muitos séculos depois. Depois do pós-exílio babilônico, ele estava aqui no texto trajados de vestes. E como estava a veste do sumo sacerdote Josué? Sujas. E ele, mesmo com a veste suja, estava fazendo a obra de Deus. Depois tem um outro personagem que é o acusador. E quem é o acusador? Satanás. E Satanás está de que lado do sumo sacerdote? Lado direito. Para fazer o que contra o sacerdote? Ser oposição. Oposição. E por fim, nós encontramos aqui a figura de um advogado. E aqui está a figura do anjo do Senhor, que neste caso, para esse contexto, este anjo do Senhor é diferente de Apocalipse que nós estamos estudando. Porque em Apocalipse cita anjo, a palavra anjo 60 vezes, mas nunca a palavra anjo no Apocalipse é para se referir a Cristo, ou seja, é o próprio Cristo, não. Mas aqui em Zacarias 3 é uma teofania. O que é uma teofania? É a manifestação do próprio Cristo pré-encarnado. Dá para entender isso? É o Cristo antes da sua encarnação, a figura do anjo, o papel do anjo, ou seja, é o advogado, porque ele age em todo o contexto como advogado. E se você ver 1 João capítulo 2, diz o quê? Temos um advogado diante de Deus. Quem é? Jesus Cristo. É o nosso advogado, é o nosso intercessor jurídico. Ok? E esse anjo então se apresentou como advogado para defender a causa de Josué. E meus irmãos, esse texto talvez para muitos possa ser enigmático, mas é um texto que tem muito a nos ensinar ainda hoje. Porque esse texto nos ensina que Deus sempre deseja proteger e restaurar o seu povo. Isso para mim é fato indiscutível. Deus sempre quer defender, proteger e trazer restauração para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o Deus que quer restaurar a sua vida, a sua história. Deus é o Deus que está te dando a oportunidade nesta noite para você recomeçar a história da sua vida e na presença de Jesus. E é esse mesmo Deus, desse texto, que quer restaurar a nossa vida, porque Ele se faz presente aqui. E meus irmãos, quando eu olho esse texto falando de restauração, eu começo a pensar na nossa vida. Talvez você entrou aqui nessa hora precisando de restauração. Talvez você entrou aqui hoje como um crente, salvo em Jesus Cristo, mas Deus e você sabe o quanto talvez você esteja vivendo longe da santidade que Deus quer. Quem sabe você não esteja tropeçando na sua vida cristã. Quem sabe você não está caindo na sua vida de santidade. Quem sabe você não está cometendo algum pecado e você já está se acostumando com esse pecado e o pecado já virou alguém de estimação do seu dia a dia.
E Deus te trouxe aqui para que você pudesse também tirar as suas vestes sujas, para que você pudesse ter umas novas vestes, para que você pudesse experimentar o renovo do Senhor. Você talvez não deixou de fazer a obra de Deus, mas você está fazendo de forma errada, você está fazendo com vestes sujas. E quem sabe nós não estamos fazendo assim também. E por causa disso, Satanás está acusando você. Satanás tem prazer em nos acusar. Ele sabe por onde nós temos andado. Talvez hoje você está se sentindo sem autoridade para continuar. Eu não posso estar mais à frente, eu não posso mais fazer nada, eu estou com uma vida muito falha diante de Deus. É para você mesmo que Deus está trazendo essa palavra, porque para Deus nada é perdido, nada é irrecuperável. E se você se sente assim, Deus te trouxe aqui porque Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer fazer algo transformador e extraordinário na sua história. Você consegue crer nisso? É por isso, irmãos, que eu quero abordar alguns princípios que nos levam a este processo de restauração. E a pergunta que eu quero responder com os irmãos nesse texto é: como podemos ter uma vida restaurada? Vamos falar juntos? Como podemos ter uma vida restaurada? Primeira lição que eu vejo aqui, eu entendo que para ter uma vida restaurada, é preciso que a gente admita que precisamos ser restaurados. Tem muita gente que acha que não, está tudo bem comigo, pastor, estou bem, eu vou à igreja, eu entrego a minha oferta, eu participo de um culto, aliás, eu posso assistir em casa também online, para mim está tudo bem, eu não vejo necessidade de restauração. Mas a sua vida está uma vida íntegra na presença de Deus? Você tem amado a Deus de todo o coração mesmo? As pessoas têm visto Deus na sua vida? Você tem refletido como espelho a glória do Senhor? A palavra de Deus tem sido algo que para você é uma fonte inesgotável de vida? Ou a palavra de Deus você só coloca a mão quando dá tempo para ler? Até que ponto Deus realmente é o Senhor absoluto da sua vida? Talvez você e eu precisamos essa noite entender isso. Só vai haver restauração se admitirmos que nós estamos precisando sim ser restaurados por Deus. Veja o que diz o versículo 3. Ora, Josué estava vestido de trajes sujos. E ele estava vestido de trajes sujos aonde? Em pé diante do anjo. Irmãos, Josué estava aqui aonde? No altar. Ele não estava em casa, ele não estava na rua, ele estava no altar para estar diante do anjo do Senhor, para estar naquele momento onde que o anjo se faz presente, ou seja, o culto está sendo realizado. Josué estava no altar, Josué estava ensinando a lei, Josué era atuante na causa de Deus, porque senão ele não estaria no templo. Josué estava intercedendo pelo povo. Aliás, Josué era um ministro de Deus, mas o texto fala que ele estava com as suas vestes sujas. Ou seja, as vestes aqui uma simbologia do coração de Josué. As vestes simbolizavam a moral, a integridade, a mente de Josué. Meus irmãos, isso significa que Deus não está interessado no seu e nem no meu trabalho, se não estamos levando a vida cristã de uma forma séria e santa. Deus não quer me ver trabalhando no reino dele, se eu estou sempre com vestes sujas. Deus quer que eu e você venhamos a ter uma vida purificada, uma vida correta, uma vida santa, porque senão estaremos como Josué, na presença dele, com vestes sujas. Para Deus, a nossa vida precede o nosso trabalho. A nossa vida para Deus é muito mais importante do que trabalhar para Ele. Meus irmãos, eu sempre tenho dito que Deus está mais interessado naquilo que nós somos do que naquilo que nós fazemos. Deus não se impressiona com o ativismo religioso. Isso não impressiona Deus. Dar show da fé, fazer um culto maravilhoso e fantástico, isso não impressiona Deus. Os sacrifícios que agradam a Deus é o quê? Um coração quebrantado. E a um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. O que Deus quer, irmãos, é uma vida de sinceridade, uma vida de coerência com um testemunho diário. Meus irmãos, se nós não tomarmos cuidado, poderemos ser como Josué. Porque quem está no altar ensinando, quem está no altar cantando, quem está no altar realizando alguma tarefa, está ministrando ao coração dos outros. Esta é uma função de um líder na casa de Deus, era essa a função de Josué.
E ela precisava ser vivenciada com coerência diante de Deus, com santidade diante de Deus. Mas o texto diz que Josué estava no altar, fazendo o seu papel de sumo sacerdote, orando pelo povo, mas com as vestes sujas. Meus irmãos, se nós entendemos que nós nascemos de novo, se nós entendemos que cremos em Jesus, e a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. Por quê? Tudo se fez novo. Então, eu e você, uma vez que aceitamos a Jesus como Salvador, de acordo com Apocalipse, capítulo 1, verso 6, todos nós, independente de quem seja, independente da idade, todos nós que aceitamos a Jesus como Salvador, somos feitos sacerdotes eleitos de Deus. Apocalipse 1,6 fala isso. Não é só pastor que é sacerdote. Na nova aliança, não são os seminaristas que são sacerdotes. Na nova aliança, não são os líderes da igreja, mas é todo crente em Jesus Cristo. É um sacerdote, é uma sacerdotisa diante do Pai. Todo crente em Jesus é ministro de Deus. Todos nós estamos no altar, irmãos, diariamente, cumprindo o nosso ofício nessa obra santa de Deus. E nesse ofício, nós precisamos ter uma vida restaurada no altar. Nós devemos sentir que precisamos dessa restauração para que Deus faça maravilhas em nossas vidas. Irmãos, Josué viu que ele precisava de restauração. Josué era um homem que buscava Deus, era um homem que estava à frente da casa de Deus, mas ele sabia que as vestes dele estavam sujas. Ele sabia que não só ele, como outros sacerdotes também, estavam desanimados em continuar prosseguindo na vida ministerial. E foi este processo que Josué quis experimentar para receber o melhor de Deus na sua vida. Eu pergunto à igreja, será que nós estamos desejosos nesta noite de receber de fato a restauração do Senhor? Estamos realmente desejosos de ter uma vida santa, uma vida de quebrantamento no altar do Senhor? Porque todos nós estamos sendo chamados para pregar o Evangelho como ministros de Deus aqui e lá fora. Esta foi a primeira lição. Precisamos sentir esta necessidade de ser restaurado por Deus. Precisamos sair desse marasmo espiritual achando que está tudo bem e não está. Porque quando nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, Deus vai fazer uma obra tremenda em nossas vidas e através de nós para a glória dEle. Diz então agora o texto, e eu vejo uma segunda lição, que se queremos ter uma vida restaurada, nós precisamos então resgatar a autoridade espiritual. Resgatar a autoridade espiritual. Veja comigo o versículo 5. Também disse eu, ponham-lhe sobre a cabeça uma mitra limpa. E puseram-lhe, pois, sobre a cabeça uma mitra limpa. E vestiram-no, e o anjo do Senhor estava ali de pé. Meus irmãos, para quem não sabe, o que é uma mitra? É um turbante que coloca na cabeça. Para o sacerdote daquele contexto do Antigo Testamento, ele tinha que ser alguém com cabelo. Se ele fosse calvo, ele não poderia ser sacerdote. Ué, pastor, preconceito aí com os carecas? Nada a ver, tá? Fica tranquilo, né? Na verdade, porque o sacerdote tinha que ficar o dia inteiro debaixo do sol. Então o cabelo é algo térmico que ajuda você a lidar com a temperatura do sol. Então o sacerdote, o sumo sacerdote, usava a turba, ou turbante, ou a mitra na cabeça, exatamente para amortecer mais ainda o calor do sol e ele não ter insolação no dia a dia, no seu ofício sacerdotal. Então, na verdade, por isso que Deus falava que o sacerdote não podia ser calvo, para que ele pudesse ter uma integridade física. Então, meus irmãos, quando ele colocava a mitra ou turbante, aquilo no ofício sacerdotal era sinal de autoridade espiritual, porque somente alguém que tinha autoridade espiritual poderia usar um turbante, poderia usar esta mitra para poder oferecer sacrifícios ao Senhor. E a mitra, irmãos, era exatamente uma forma de mostrar para todo o povo que lá estava um homem de Deus oferecendo sacrifício ao Senhor. Meus irmãos, olha, esse texto está dizendo que a mitra estava justamente, ou o turbante, na cabeça. E isso simboliza que estava no lugar justamente propício, adequado.
Porque o turbante ou a mitra na cabeça significava justamente alguém que estava conectado com os céus. Mas Josué estava com a sua mitra também suja. E isso significa falta de juízo, falta de valores, falta de princípio espiritual, falta de razão, falta de perdão, falta de sensibilidade para amar ao próximo. Meus irmãos, a mitra suja, o turbante sujo, revelava aquela pessoa que poderia estar até liderando alguém, mas todos iriam ver que aquela pessoa estava liderando, mas sem autoridade espiritual. Você está liderando, mas eu sei o que você faz nos bastidores. Eu sei o que você faz aí depois dos 45 do segundo tempo. Ou seja, é a pessoa que está no altar, mas não tem vida com Deus. Não tem vida, não tem autoridade espiritual. Está com a sua mitra suja. A pessoa pode até falar bonito, só que a sua voz vai soar como bronze. Por que como bronze? Porque a gente sabe que o som do bronze é um som que tem um sonido confuso. É aquele som que você não consegue entender muito bem o que está sendo falado. É por isso que pessoas que assumem autoridade no reino de Deus, são pessoas que até lideram, falam na casa de Deus, mas a sua palavra sempre gera confusão e nunca gera união. Há muita gente assim no reino de Deus, que a sua fala sempre é dita para criar contenda, confusão, discórdia e não unidade. É a palavra como um sonido de um bronze. A pessoa não tem confiança, porque a sua fala não gera confiança. Há um divórcio entre o que a pessoa fala e o que a pessoa faz. Você já viu isso? É a pessoa que fala o tempo todo de uma coisa de santidade, de perdão, ela mesma não vive aquilo. É aquilo que ela faz o tempo todo que revela como ela é diante de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes 9:8. Olha que incrível a ordem de Deus. A ordem de Deus em Eclesiastes 9:8 é maravilhosa para mim, é maravilhosa para você. Porque diz Eclesiastes, capítulo 9, verso 8: em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e não falte o óleo sobre a sua cabeça. Irmãos, quando há pecado na nossa vida, nós perdemos a autoridade espiritual. Quando há pecado na nossa vida, perdemos até mesmo a alegria da salvação, não a salvação. Ainda há muita gente confundindo isso. Quando nós aceitamos a Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida para sempre. Foi escrito pelo sangue do Cordeiro. Agora você pode perder a alegria da salvação, não a salvação. E aí, ao perder a alegria da salvação, você precisa se santificar, pedir perdão. Como diz 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa que está no altar, mas está com a vida suja, perde a capacidade de viver uma vida plena de Deus e com Deus. E eu pergunto aos irmãos, será que nós estamos perdendo a autoridade espiritual em nossas vidas? Será que nós temos sido pais que não têm tido mais autoridade para os filhos? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não é assim? Se eu estou dizendo para os meus filhos que o melhor caminho é esse, eu preciso primeiramente viver este caminho. Caminho de paz, caminho de amor, caminho de santidade, caminho de retidão. Talvez nessa noite Deus esteja chamando cada um aqui para limpar a sua mitra urgentemente e ter novamente autoridade espiritual. Essa é a segunda lição. Para você ter restauração, você precisa ter novamente autoridade espiritual. Mas o texto continua. Terceira lição. Se queremos ter uma vida restaurada, a gente vai precisar entender que não podemos nos abater diante da oposição de Satanás. Irmão, Satanás só vai se opor a gente se ele ver em nós falta de autoridade. Se ele ver em nós uma vida de pecado. Se ele ver em nós alguém que não consegue vencer o pecado de estimação. Aí ele vai apontar o dedo, porque esta é a missão dele. Olha no versículo 1, o que está dizendo ali? Mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do Senhor. E Satanás estava onde? Na sua mão direita, do seu lado, para fazer o quê? Se lhe opor. Irmãos, Satanás estava se opondo à pessoa de maior posição na obra de Deus aqui nesse texto. Quem era a pessoa de maior posição de Deus na terra? O sumo
sacerdote. Satanás estava tentando a pessoa que estava à frente da obra de Deus. Irmãos, estar à frente da obra de Deus, existem tentações de você achar que você é melhor, que você tem poder, que você tem mais capacidade que os outros, e a pessoa se torna arrogante, soberba, que só a sua opinião é que vale. E Satanás estava ali tentando Josué o tempo todo, porque Josué estava na frente da obra de Deus. E se vocês observaram, Satanás estava se opondo à pessoa que estava no ponto mais estratégico do templo. Aonde era? O púlpito. Olha só, Josué estava servindo a Deus aonde? No altar. E ele fazia isso estando no lugar mais estratégico. Aonde? Do lado direito do sacerdote. Irmãos, e aonde que Satanás estava? No púlpito, no altar, do lado direito e na hora mais importante da vida do sumo sacerdote, quando ele estava intercedendo a Deus pelo povo, ministrando a palavra de Deus. Dá para os irmãos entenderem que neste momento que eu estou aqui pregando, é aonde Satanás mais quer atuar e trabalhar. Só que ele está derrotado em nome de Jesus Cristo. Ele não tem poder, mas os irmãos precisam redobrar as orações sobre a minha vida e sobre a vida dessa igreja. Sabe por quê, irmãos? Satanás ele quer atrapalhar o culto a Deus. Vocês já repararam quantas coisas acontecem na hora do culto? É uma vontade de ir no banheiro, é uma vontade de ver o resultado do jogo de hoje à tarde, é uma vontade de sair conversando com alguém, mandar mensagem para não sei quem. Satanás, ele quer tirar a sua atenção para que você não veja a restauração que Deus está oferecendo, o perdão que Deus está oferecendo, a nova vida que Deus está oferecendo. E aqui é o lugar onde ele quer se opor. Ele faz de tudo para que na hora da pregação a pessoa não consegue prestar atenção ao recado de Deus. Parece que o pastor está na frente falando assim, blá, 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 blá. Aí eu falei, entendi nada que o pastor falou. Por quê? Porque você não está conectado, falando, Deus fale comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Irmãos, Satanás nos inspeciona e nos espiona 24 horas por dia. Ele ruge como leão, ele quer ver nossas falhas, e se ele encontrar uma brecha em nossa vida, ele vai se levantar do nosso lado direito e vai apontar o dedo, você é crente, você está fazendo isso ou aquilo. Sabe, meus irmãos, Satanás ele é sujo, ele está agindo assim. E se ele vê uma lacuna em nossas vidas, aí que ele vai apontar o dedo. Porque ele sabe o que eu e você estamos fazendo no íntimo da nossa vida. Ele sabe das pessoas que estão deixando o vício dominar as suas vidas. Satanás está vendo quando a pessoa deixa a imoralidade sexual dominar a sua mente. Satanás está vendo quando a pessoa deixa a mágoa e a decepção dominar a razão e a atitude da sua vida. Satanás está vendo quando as vestes estão sujas e cada dia mais sujando mais ainda. Ele está vendo. E ele continua dizendo, vai lá, tem nada a ver não. Pode fazer, todo mundo faz. Por que você não pode fazer? Talvez haja determinada área da nossa vida que tem uma lacuna aberta. Ninguém viu, ninguém notou. Podemos até esconder das pessoas mais íntimas do nosso relacionamento. Mas Deus está vendo essa lacuna aberta. E nós temos que ter certeza de uma coisa, o acusador sabe dessa lacuna que eu e você podemos estar escondendo agora. Ele sabe, porque ele investiga a nossa vida 24 horas por dia. E mesmo quando não há pecado na nossa vida, ele ainda assim quer nos acusar. Não foi assim que ele fez com Jó? Jó, um homem temente a Deus, reto, íntegro, um homem que amava demais a Deus, e mesmo assim não era judeu. Jó provavelmente era um fazendeiro árabe, ele era de sul de Edom, terra de Uz. Jó era um homem que buscava a face de Deus. Imagine Jó, um homem com todas essas qualidades espirituais, e Satanás mesmo assim tentou acabar e acusar a vida dele. Meus irmãos, se Satanás tentou acusar Jó, um homem tão reto, tão procurando viver uma vida tão pura diante de Deus, que fazia sacrifício pelos seus filhos. Vai que meu filho pisou na bola, né? Vai que meu filho pecou, meus filhos pecaram, eu vou fazer um sacrifício. Ou seja, um homem que estava sempre conectado com Deus. Se Satanás acusou o Jó que fazia isso, imagine quando eu e você falhamos. Imagine quando eu e você ficamos com raiva de alguém. Imagine quando eu e você caímos no erro de criticar uma pessoa pelas costas. Imagine quando eu e você estamos praticando o mal, e de repente foi um deslize que nós tivemos.
Vocês não acham que isso é um prato feito para Satanás? É o que ele mais deseja, é o que ele mais ama fazer, é nos acusar. É por isso, irmãos, que precisamos urgentemente buscar ter uma vida santa, para a gente experimentar a restauração de Deus nas nossas vidas, porque Satanás tem como missão, como ministério, se opor a todo crente em Jesus Cristo. Ele sempre vai vir contra a nossa vida, e é nesse momento que eu e você temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6 fala isso. Mas nós temos que entender uma coisa: nós não podemos nos abater diante do levante do mal, porque nós temos que ter certeza absoluta que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor Jesus está em nós, o Senhor Jesus é imbatível, o Senhor Jesus é vitorioso, o Senhor Jesus é o nosso general vitorioso, absoluto. Ele cuida da nossa vida. Satanás não pode encostar um dedo sequer naqueles que são de Jesus. Ele pode te oprimir, mas não tocar em você. Meus irmãos, esta terceira lição mostra que Satanás tem prazer de se opor. E aqui ele se opôs a um homem que tinha autoridade, um homem que tinha destaque, um homem que estava falando da palavra de Deus, cultuando a Deus. Mas agora vem a última lição. Se queremos ter uma vida restaurada, é preciso, então, permanecer na presença protetora de Deus. Permanecer na presença protetora de Deus. Voltando para o verso 1, diz: Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué. Aonde estava o sumo sacerdote Josué? Diante de quem? Do anjo do Senhor. Irmão, Josué estava na presença do anjo de Deus. E quem é o anjo de Deus nesse contexto, nessa figura? Jesus, o Cristo pré-encarnado. E sempre quando nós estamos na presença de Jesus, nós temos certeza, há esperança. Sempre quando nós estamos na presença de Jesus, há uma porta aberta para a restauração. Há uma porta aberta para sermos revigorados. Há uma porta aberta para sermos transformados, curados para a glória do Senhor. Porque o nosso Deus conhece a sua e a minha vida. O nosso Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que eu e você somos pó. Ele sabe que nós somos falhos. E Deus se compadece de nós como um pai se compadece de seus filhos. É por isso que hoje, irmãos, nesta hora, eu creio tremendamente, há esperança para a sua vida ser restaurada sim. Porque Jesus está aqui e eu e você estamos diante deste Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui, Ele te trouxe aqui. Ele quer te recolocar no ministério profícuo para você fazer a obra de Deus. Não importa por onde você caiu, não importa a sujeira que você já se meteu, Jesus pode purificar a sua vida. Ele te dá uma nova chance, Ele te dá uma página em branco para escrever a mais linda história de amor na sua vida. Ele tem poder para fazer com que você olhe Satanás sendo humilhado, derrubado, repreendido, porque somente Ele tem todo o poder. É por isso que diz no versículo 2, o anjo do Senhor disse a Satanás, que o Senhor, quem está repreendendo Satanás? É Josué ou é o anjo do Senhor? É o anjo do Senhor. E ele está dizendo que o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. E não é este, olha como o anjo chama Josué, não é este um tição tirado do fogo. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, sabe por quê? Satanás não tem poder sobre nós. Se nós estamos na presença de Jesus, se nós buscamos refúgio em Jesus, Satanás não pode mexer na nossa vida. Jesus é o nosso advogado, Jesus é o nosso defensor, Jesus repreende Satanás. E Jesus, Ele está dizendo para mim e para você, acalme o coração, entregue os seus problemas a mim, eu cuidarei de você. Eu vou te levantar, eu vou te proteger. Jesus é o nosso protetor fiel. É por isso que Paulo, com grande autoridade, pôde dizer em Romanos 8, 33 em diante, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está onde? À direita de Deus, e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí aqui tem uma lista. A tribulação,
ela pode nos separar do amor de Cristo? A angústia? Não. A perseguição? Não. A fome? Jamais. A nudez, ou seja, você não tem nem roupa para vestir? Muito menos isso. O perigo? Não me preocupo com perigo, Jesus está comigo. Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o mais. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você pode dizer isso comigo? Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Por quê? Porque eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, ou seja, todo o poder satânico, nem coisas desse presente, nem do futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ele seja a honra, a glória, o domínio e o poder para sempre. É Ele quem nos defende diante da ação de Satanás. Nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, porque a graça de Deus tem protegido o seu povo. É a graça de Deus que nos restaura. Eu creio nisso. Eu tenho visto isso. E eu sei que o Senhor restaurará vidas aqui neste lugar, para a glória dEle. Olha o que diz o final do verso 2 de Zacarias 3. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo? Irmãos, vocês já devem ter visto um carvão no fogo. Quando ele está no fogo, ele fica de que cor? Vermelhinho, não é isso? Aceso. Depois que você tira o carvão do fogo e deixa ele fora por um tempo, o que acontece com ele? Ele se escurece. E quando você pega um carvão depois que já está frio, o que faz com a sua mão? Fica limpinha? Te suja. Se você passar para outra mão, suja a sua roupa, te suja todo. Sabe o que está acontecendo aqui? O texto fala que Josué foi chamado por Jesus de um tição, de um carvão retirado do fogo. Meus irmãos, é por isso que Josué estava sujo. E pior, não só sujo, mas sujando outros. Porque ele não estava levando uma palavra de esperança, uma palavra de repreensão, uma palavra de salvação. A sua reputação estava maculada. Ele tinha caído. E aparentemente ele não tinha mais jeito aos olhos do mundo e aos olhos de Satanás. Josué era um motivo de vergonha. Era um sacerdote que tinha sujado a mitra e as suas vestes e não tinha condições nenhuma de estar diante de Deus. E Satanás estava ali rindo da cara dele e se opondo a ele. Ele não tinha credibilidade para fazer a obra de Deus porque ele tinha pecado. Sabe, queridos, muitas vezes eu e você rotulamos pessoas e isso é perigoso. Pessoas que estão carvoadas, queimadas, indignas com uma história suja e achamos que aquela pessoa está errada e queremos isolá-la de nós. Só que Deus que conhece a nossa vida, Ele nos escolheu, não escolheu? E quando Deus me escolheu, te escolheu, eu e você estávamos limpos ou sujos? Sujos. Nós também éramos esse carvão, esse tição. E se nós também éramos assim queimados, sem moral, pessoas que estavam sujas, por que nós rotulamos pessoas que estão sujas, ao invés de orar por ela e dizer, Jesus pode purificar você, assim como Ele purificou a minha vida? Jesus diz que Josué era um tição tirado do fogo, mas ele deixou claro, eu vou restaurar a sua vida. Porque Deus, somente Deus é o Deus que resgata. Somente Deus é o Deus que restaura. Deus é o Deus que tirou Josué daquela fornalha de pecado, de acusações, daquela vergonha de um carvão completamente sujo e fez ele ser limpo para a glória de Deus. Deus fez Josué uma pessoa limpa para continuar o seu ministério. Deus o fez limpo para ser reflexo da sua glória ao povo de Israel. Meus queridos irmãos e amigos, só Deus para ter tamanho amor por nós. Somente Deus. Por isso que para Deus nada é irrecuperável.
Nada é impossível porque Deus pode restaurar. Pastor, a minha vida está aqui acabada. Eu estou preso em algum vício. Para Deus isso não é nada. Ele pode te recuperar hoje, nesse momento, porque Ele está aqui. Ele diz para você, você hoje pode ser um carvão tirado do fogo, mas eu posso te purificar para sempre. Você crê nisso? Talvez em algum momento você caiu em algum pecado. Você pode ter entristecido o coração de Deus. Pode ser que você esteja envergonhado. Talvez você não tenha mais coragem de olhar no espelho da sua alma. Talvez você não tenha mais alegria nem de levantar a sua voz a Deus, porque você está com vergonha de Deus, diante do seu pecado. E o diabo talvez esteja dizendo para você, você pecou, não tem mais jeito não, você é miserável pecador. Você não vai conseguir deixar a bebida, você não vai conseguir deixar o cigarro, você não vai deixar as drogas, você não vai conseguir deixar a imoralidade. Olha, você nunca mais vai ter prazer de louvar a Deus na igreja, porque você está sujo. É isso que Satanás faz, é isso que ele fala. Só que entenda uma coisa, irmãos, mediante esse texto, quem foi que mandou limpar Josué aqui? Quem? Quem foi que decidiu libertar Josué daquela sujeira? Quem foi? Foi o anjo. E quem era esse anjo? Era Jesus. Porque Jesus aqui estava dizendo o seguinte, Josué, para mim tudo é possível, porque um dia o meu sangue vai ser derramado, para que todos aqueles que crerem em mim tenham vida eterna e sejam purificados dos seus pecados. É por isso, irmãos, que quando diz os Salmos, eu acho que é o Salmo 116, que fala, precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Há quem diga nos velórios que esse texto, Deus estava dizendo, olha, aquele que morreu, que era meu servo, foi tão precioso que eu tomei para mim. Não é isso que o texto diz. O texto diz no original custou caro. A palavra precioso custou caro, algo que valeu muito, muito valor. Custou caro para Deus a morte dos seus santos. Não é que Deus quis que aquela pessoa morresse. É que custou caro. E que preço foi esse que custou caro para Deus? O preço do sangue de Jesus, o seu Filho. É por isso que aqui a gente olha esse anjo dizendo no versículo 4, falando o seguinte, tirai-lhe esses trajes sujos. E a Josué ele disse o quê? Eis que eu, o anjo, Jesus pré-encarnado, tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. Eu pergunto aos irmãos, um anjo comum pode tirar a iniquidade de alguém? Jamais. O anjo é o quê? Um mensageiro de Deus, nada mais. Ele não tem poder para perdoar pecados. Mas aqui este anjo está dizendo o seguinte, eu tenho feito com que você tenha a sua iniquidade tirada. Porque esse anjo é Jesus Cristo. E mais, e além de tirar a tua iniquidade, eu vestirei você de trajes festivos. Eu vou tirar de você essa roupa suja e eu vou te dar vestes de festa, vestes de celebração. É por isso, irmãos, que quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos aqui numa grande festa ao Senhor. Nós estamos celebrando ao Deus da nossa salvação, ao Deus do recomeço, ao Deus de uma nova história. E Ele está aqui neste lugar. E olha o que Jesus continua dizendo, verso 5. Também disse eu, ponham-lhe sobre a sua cabeça uma mitra limpa. E fizeram o quê? Puseram, pôs sobre a cabeça dele mitra limpa, e vestiram-no, e o anjo do Senhor continuou ali em pé do sumo sacerdote. Irmãos, esse texto revela que é preciso tirar as vestes sujas. Não é você dizer, uma hora eu vou mudar. Uma hora eu vou conseguir parar de fumar. Não, uma hora eu vou parar de beber. Uma hora eu vou parar de me drogar. Uma hora eu venço a imoralidade. Não, não é isso que o texto diz. Meus irmãos, nem eu nem você nunca vamos conseguir vencer esses pecados se nós não estivermos dispostos a estar na presença santa de Deus, se nós não rasgarmos o coração diante de Deus e falar, Senhor, me perdoe, Senhor, faça nova todas as coisas, Senhor, eu por mim mesmo não consigo resolver esse problema, perdoa-me, Senhor, renova-me, Senhor. Irmãos, nós não podemos purificar a nós mesmos com a nossa força de vontade, somente Cristo, pelo seu sangue, é quem pode nos resgatar e nos regenerar para sempre. E vejam que o texto diz que tiraram as vestes sujas. Não foi Josué que decidiu fazer isso.
Não foi ele que pensou, eu vou conseguir, não. Foi Jesus quem ordenou. O verso 4 diz que Jesus, o anjo, estava dando a ordem. E agora, eu olho para esse texto e lembro de Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Pela graça, sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós. Por quê? É dom de Deus. A salvação começa em Deus e termina em Deus. Nós só poderemos ver essa obra concluída se estivermos na presença de Deus. Não adianta vir à igreja agora, domingo, e depois sumir e não voltar mais. Não adianta vir aqui hoje e amanhã continuar longe de Deus. Você pode estar no campo de batalha, onde Satanás quer destruir a sua vida, mas você ali vai poder estar na presença de Deus, vai dizer, a partir de agora, quem manda na minha vida é Jesus Cristo. A partir de agora, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir de agora, eu não sou mais aquele garoto ou aquela mulher que está à disposição da ação do mal. A partir de agora, eu sou propriedade exclusiva de Deus, pelo sangue de Jesus para sempre. E aí você tem certeza que com autoridade espiritual você vai conseguir superar tudo isso, não por suas forças, mas porque Deus estará contigo. Irmãos, eu e você jamais iremos sair do nosso pecado por nós mesmos. Você quer parar de fumar, quer parar de beber, quer parar de se drogar, quer parar de ter uma vida impura. Isso não depende de tempo, com o tempo eu vou parar, não. Eu vou esperar um pouco mais porque eu vou conseguir. Não, é hoje. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. É ter uma experiência com Deus. É se entregar ao Senhor. Porque um coração quebrantado e contrito, Deus não vai rejeitar. Ele conhece a sua vida. Ele te ama. Meus irmãos, a ação do Espírito Santo é imediata. Nós estamos já no 4º mês de 2025 e nós não podemos continuar vivendo o velho ano na nossa vida, a velha história. É preciso nascer de novo, é preciso voltar ao primeiro amor, é preciso santificar, é preciso receber vestes limpas, mas as vestes limpas só virão se estivermos diante do Senhor, como Josué estava perante o anjo do Senhor. A igreja muitas vezes é prejudicada por uma só pessoa que compõe o rol de membros e que está em pecado. Por causa de Acã, todo Israel sofreu o pecado de uma só pessoa. Meus irmãos, o pecado amarra a igreja. O pecado impede o fluir do Espírito Santo de Deus na igreja. Nada pode impedir o Espírito Santo, mas como o Espírito Santo vai agir numa igreja que tem pecado? É por isso que nós temos que chorar pelos nossos pecados, chorar pelos nossos erros, começar a perdoar, voltar a chorar e dizer, Senhor, purifica-me, Senhor. Senhor, limpa o meu coração. Senhor, eu quero mais da Tua palavra. Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu tenho sede de Ti. Eu preciso estar sempre aqui na Tua presença. Irmãos, Deus está nos convocando para viver esta vida assim, de harmonia, de purificação, uma vida de obediência. E Deus é aquele que deseja restaurar vidas. E nesta noite, Ele quer restaurar a sua vida. Josué era um tição tirado do fogo. Josué era um carvão, mas esse carvão foi purificado. Esse carvão voltou para as chamas da ação do Espírito Santo. Ele pôde ficar incandescente com o fogo do Espírito. Ele pôde viver uma vida na presença de Deus. Não como uma oração mecânica, não como um ministério apenas de aparência, mas como um homem quebrantado, deleitado na presença de Deus. É por isso que Deus deu para ele roupas de festa. Roupas de festa. Você quer receber roupa de festas espirituais esta noite? Para você celebrar o nome do Senhor? Meus irmãos, esta palavra em Zacarias 3 foi uma palavra impactante que mudou a vida de Josué. Mas sabe o que aconteceu? 100 anos depois, em Malaquias, os sacerdotes tinham abandonado tudo o que Josué ensinou. Pelo menos, Josué não brincou com Deus. E veja o que diz o versículo 9, por gentileza. Aqui está uma promessa que cabe para mim e para você hoje, nesta noite. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão quantos olhos? 7 olhos. 7 é o número da perfeição. O que seria esses 7 olhos? O Espírito Santo. E eis que eu esculpirei em sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia, ou seja, não é um prazo, é na mesma hora.
E eu pergunto aos irmãos, quem é esta pedra? Se os 7 olhos é o Espírito Santo, quem é esta pedra? Jesus Cristo. Muito bem, irmão Fernando. Jesus é a rocha, a pedra angular da igreja. Se vocês olharem 1 Coríntios 10, verso 3, diz: todos comeram do mesmo alimento espiritual, todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E esta rocha, o que diz o verso 4 de 1 Coríntios 10? Quem é essa rocha? Era Cristo. Jesus é a rocha da nossa salvação. Você pode repetir isso comigo? Jesus é a rocha da nossa salvação. É por isso que o texto encerra dizendo a palavra de Deus: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu vizinho para estar debaixo da videira, para estar debaixo da figueira. A videira, conforme diz João 15, é o quê? É Jesus dizendo: eu sou a videira, vós sois as varas. Jesus é a videira verdadeira. E a figueira é representada de quê? A figueira simboliza a igreja, simboliza a paz, prosperidade, segurança, espiritualidade. Ou seja, há um convite para mim e para você, de estarmos na videira que é Cristo, solidificados na rocha que é Cristo, debaixo dos olhos do Espírito Santo. E agora, como figueira que nós somos, igreja do Senhor, nós vamos desfrutar das bênçãos de Deus. Ao privilégio de fazer parte da igreja de Jesus. Nós somos esta figueira plantada debaixo da videira. Sabe o que significa isso? Que a salvação está aqui neste lugar. O perdão está aqui neste lugar. A esperança está aqui neste lugar. Algo sobrenatural acontece neste lugar, porque é aqui onde Deus manifesta o seu poder. É aqui onde Deus derrama a sua unção. É aqui onde Deus purifica as nossas iniquidades pelo seu Espírito Santo. É aqui, na presença dEle, porque nós estamos aqui, na rocha que é Cristo, debaixo da videira, inseridos na videira que é Cristo. E nós fazemos parte, como igreja, de uma figueira que está debaixo da videira. A bênção de Deus está sobre a igreja de Jesus Cristo. Não brinque com Deus. Façamos como Josué. Tenhamos certeza absoluta de que Deus está restaurando a história da nossa vida e fazendo algo novo para sempre. Talvez você aqui entrou e você está vivendo uma vida longe do Senhor. Deus quer mudar a sua história hoje. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé em nome de Jesus. Enquanto nós estivermos cantando, eu quero convidar você que quer ter a sua vida restaurada, que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, dizer: Senhor, eu não aguento mais viver nesta vida de pecados, eu não quero mais ter vestes sujas, essa mitra suja, eu quero ser purificado, faça-me um vaso novo, restaura a minha vida, Senhor. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, porque eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Deus conhece você, e nada é irrecuperável para Deus. Então venha e diga: Senhor Jesus, transforme a minha vida, me perdoe, Senhor, revigora a minha vida, faça de novo, para o louvor e para a glória do Teu nome. O Senhor quer fazer isso na sua vida. Então sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você, porque Deus quer mudar a história da sua vida hoje e para sempre. Há esperança de um recomeço na sua história. Você crê nisso? Então vem aqui à frente. Essa pode ser talvez a sua última oportunidade nesta noite. Se Deus está falando ao teu coração, venha. Ele vai mudar a história da sua vida. Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. O Senhor te ama, Ele te trouxe até este lugar. Deus abençoe a sua vida, pode vir. Se o Senhor fala ao teu coração, Ele pode fazer nova todas as coisas. Pode vir, o Senhor te ama. Cante comigo e faça de novo. E faça de novo. Venha, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Diga: Senhor, me perdoe, revigora-me, Senhor. Eu não quero mais ser escravo do pecado, Senhor. Muda a história da minha vida.
Faça-me uma nova criatura, Senhor. Eu preciso ser um vaso novo. Então vem aqui à frente. Há uma história que Jesus vai escrever agora nas páginas da sua vida, pelo sangue dele naquela cruz. Venha. Deus está falando no teu coração, venha. Talvez você esteja afastado da igreja. É hora de se reconciliar com Deus. Venha. Essa é noite de reconciliação. Não brinque com a sua espiritualidade. É agora. Amanhã você não sabe o que pode acontecer. E Deus te dá essa oportunidade hoje, neste momento. Volte para a igreja de Cristo. Volte para o Cristo da igreja. Há mais alguém? Venha. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Pode vir. Não tenha medo, não tenha vergonha. Como igreja nós estamos aqui para te abençoar. Para poder falar do amor de Deus sobre a sua vida. Como tu queres, Senhor amado. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode vir. Senhor amado, tu és o... Deus te abençoe. Pode mudar. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Ó Deus, sabemos que não é fácil, ó Deus, passar por momentos assim. Muitas vidas estão hoje, ó Deus, vivendo a pior fase da sua história. Mas sabemos, ó Deus, que há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Que nada é impossível para o Senhor. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor pode resgatar as pessoas, independente de onde elas estejam e como elas estejam. Ó Deus, mesmo que estejam como um carvão sujos, o Senhor pode purificar e fazer novas criaturas. Nós cremos nisso, Senhor. Aqui estão vidas, ó Deus, vidas preciosas, porque em Cristo também derramou sangue naquela cruz. Ó Deus, que o Senhor venha agora trazer sobre o coração deles um renovo, Senhor. Forças para vencer os desafios que eles terão ao sair daqui nesta noite. Ó meu Deus, dê autoridade do Teu Espírito Santo, Senhor. Repreenda a oposição de Satanás sobre essas vidas. Jogue por terra, Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, nós te adoramos porque sabemos que assim como o Senhor restaurou a vida do sumo sacerdote Josué, o Senhor pode restaurar as vidas ainda hoje. Revigora-nos, ó Pai, como igreja do Senhor, para que a autoridade espiritual nunca se afaste de nós, para que o pecado, ó Deus, não venha dominar o nosso coração, para que a gente possa ter as nossas vestes limpas e nunca falte o óleo sobre nossas cabeças. Eu peço a bênção do Senhor e oro por essas vidas, Senhor, e clamo por elas e faço esta oração como ministro do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Dê um abraço quem está do seu lado, diga: nada é irrecuperável para Deus. Pode sair do seu lugar, dê um abraço quem está do seu lado. Diga: nada é irrecuperável para Deus. Vamos adorar a Deus ainda em pé, mas eu quero convidar você, depois de dar esse abraço na pessoa que está do seu lado, você pode dar as mãos em quem está perto de você. Vamos ficar em pé, vamos dar as mãos aqui, vamos fechar esse corredor. E nessa parte final, antes de adorarmos ao Senhor, eu gostaria que você, de uma forma muito especial agora, pudesse fazer uma oração em frase. E eu estarei encerrando com a bênção apostólica. E logo depois, nós vamos adorar encerrando este culto. Faça esta oração em nome de Jesus. Amém, Jesus. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Ó Deus, usa-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus.
Amém, ó Deus. Amém, ó Deus. Cuida, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, ó Deus. Obrigado, Jesus, por cada palavra, cada oração. Obrigado porque sabemos que o Senhor está aqui entre nós e em nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, pelo teu sangue, nos purificou de todo o pecado. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja tem marchado e as portas do inferno não têm resistido ao avanço da tua igreja. Louvado seja o teu nome, Senhor. Leva-nos, ó Pai, em paz para os nossos lares. Conceda-nos, ó Deus, uma semana debaixo da tua presença e que possamos refletir como espelho a glória do Senhor. Que o teu grande amor, Senhor, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o teu Filho, e que a consolação do teu Santo Espírito esteja com teu povo aqui e espalhado por este mundo, hoje e eternamente. Amém. Vamos adorar o Senhor? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.